Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje em dia nós devemos nos preocupar cada vez mais com os nossos recursos naturais e principalmente a água do nosso planeta. O Thiago, um inventor brasileiro que esteve aqui na associação, criou um sistema que vai permitir você economizar muitos litros de água, principalmente se na sua residência você utiliza sistema de aquecedor a gás. Toda aquela água que seria desperdiçada enquanto o seu chuveiro estaria esquentando será reaproveitada. Vamos conhecer melhor? O quadro Invenções Brasileiras está começando. Meu nome é Thiago Martins Farias, eu sou engenheiro civil. Meu projeto é um projeto de redirecionamento de água para chuveiros com aquecedores a gás. Então toda aquela água que hoje fica retida entre o chuveiro e o aquecedor, quando você aciona o seu chuveiro, essa água é desperdiçada porque ninguém toma banho frio, né? O pessoal só começa a utilizar a água quando chega na temperatura ideal, que é a temperatura quente. Então a ideia é fazer um ciclo fechado de retorno dessa água até a cisterna da casa, do apartamento, do condomínio. Seria não tirar essa água do sistema e economizar toda essa água que hoje é considerada esgoto. Estudos mostram que quanto que a gente tem de desperdício de água a cada acionamento de chuveiro é em cerca de, em torno de 5 litros, 7 litros. Mas isso depende muito, né? Se você estiver numa casa muito grande, geralmente o aquecedor a gás ele fica na área de serviço, ele fica próximo da garagem e os banheiros são bem mais próximos de uma área social. Então toda essa linha ela é desperdiçada porque precisa da água quente que passa no aquecedor chegar até o ponto de saída, que é o ponto do chuveiro. Então eu acho que vai depender muito. Para apartamentos hoje de médio padrão, aí com 60 metros quadrados, eu diria que uns 5 litros por acionamento, né, de chuveiro. Na verdade o sistema, ele, ao invés de quando você abre o registro, hoje você tem só uma saída de água, que é para cima, é para o chuveiro. A ideia é a gente colocar uma ramificação no meio desse caminho para que, enquanto a água esteja fria, a água não saia no chuveiro e sim retorne ao sistema do reservatório, ou da cisterna ou da caixa d'água. E com o controle de temperatura, após a temperatura ser identificada uma temperatura alta, né, a água quente, esse sensor ele vai desviar essa água do retorno para o chuveiro. O modo de acionamento desse sistema de redirecionamento ele é totalmente automático. Então, assim que você aciona, a gente tem um sistema elétrico, né, gerador, que vai fazer a leitura da temperatura e vai trabalhar em conjunto com o sistema que abre e fecha esses caminhos de água. E quando a temperatura desejada for atingida, esse sensor ele vai mandar um sinal e aí a gente fecha o desvio e a água sai pela saída do chuveiro. Na verdade, para a pessoa identificar a temperatura, e nesse modelo, que é um modelo teste, a gente usa um sensor bem simples, com 2 mostradores de temperatura. Um mostrador de temperatura azul, ele é a temperatura fixa, que a gente quer ter como uma temperatura padrão para o sistema fazer a identificação de para onde ela vai jogar essa água. E tem um mostrador vermelho, que é a temperatura atual da água. Então a gente tem um sensor de temperatura que fica em contato direto com a linha d'água e o sensor vermelho ele mostra a temperatura atual da água. A ideia é que quando a gente atingir a temperatura azul, quando a gente atingir a temperatura de setagem, o mostrador vermelho ele vai passar dessa temperatura e toda vez que ele estiver mais alto do que azul, sinal que a água está saindo pelo chuveiro. A pessoa adquirir o kit tem necessidade de programar uma única vez a temperatura que ela deseja e essa temperatura já fica setada para todo o funcionamento do dispositivo. Na verdade, a ideia é trabalhar com essa rede de redirecionamento, ela tem que voltar para a cisterna do condomínio, para a cisterna da casa. Então a ideia é que seja utilizado o mesmo shaft, onde descem todas as tubulações de água, com essa linha de retorno. Então é super simples você jogar só mais uma tubulação de descida, fazendo a ligação nessa terceira via, né, nesse desvio do chuveiro e fazendo a interligação lá embaixo. Com isso você está voltando com toda essa água para o sistema, evitando que a boia da cisterna peça mais água para a concessionária. Então você deixa de pagar água, consequentemente você deixa de pagar a tarifa de esgoto também. Falando em custos,
a gente já fez um estudo de caso, mas depende muito do tamanho da linha que se quer obter. Mas um processo simples de conta, né, verificando quanto que custa a tarifa hoje para o estado de São Paulo, a gente tem aí uma economia de R$ 3,30 para cada metro cúbico economizado. E aí vai do tamanho do condomínio, vai do tamanho da casa, vai da quantidade de banhos que a pessoa deseja tomar. Inicialmente, esse nosso sistema ele foi pensado, inclusive, para atender a água que é desperdiçada no banho. Mas você consegue jogar esse dispositivo logo abaixo do registro de água quente de um banheiro. Então, também é funcional para torneiras, né, para o conjunto do banheiro, torneira e chuveiro. E também é muito usual para pequenos comércios. Então, hoje a gente tem restaurante. Quando a gente fala de um grande restaurante, ele tem um sistema de caldeira, que toda vez que ele necessita da água quente, essa água fica recirculando e ele tem água quente de imediato. Mas para pequenos restaurantes, lanchonetes, eles às vezes precisam se utilizar de um sistema elétrico, de um cardal, de um aquecedor elétrico, e a gente sabe que a energia elétrica hoje está caríssima. Então, também é uma solução para você conseguir colocar um aquecedor a gás e utilizar uma cozinha de um pequeno restaurante, conseguir utilizar essa água sem comprometer o meio ambiente, sem pensar nesse desperdício de água. Hoje nós estamos com um pedido de patente em andamento. A gente tem o pedido da patente nacional e o pedido da patente internacional. O pedido da patente nacional está bem avançado, né? Ele está já bem consolidado. E hoje o protótipo que a gente mostra ele é mais técnico, né? A ideia é de fato ter uma carinha feia, porém mostrar bem facilmente como que acontece todo esse jogo de redirecionamento de água. Mas a gente já está pensando num protótipo comercial, que seria algo menor, mais enxuto, selado, para comercializar. Hoje em dia a gente tem buscado parceiros no mercado e a gente está pensando em duas linhas de trabalho. A gente tem buscado fabricantes de materiais hidráulicos, né, como Tigre, Deca, Docol, né, são empresas de grande porte que conseguem produzir isso em escala e vender o produto, comercializar um produto, um kit pronto para você instalar dentro da sua parede e fazer as conexões necessárias. E a gente tem uma segunda linha que está sendo pensada mais no projeto em si, que é com as incorporadoras. Então hoje a gente tem um mercado superaquecido, vários prédios estão subindo, todos eles no mesmo conceito de shaft, de localização de banheiro, de localização de área, com os aquecedores a gás, que apesar desse desperdício de água ainda parece ser a melhor saída para ter um conforto na hora de um banho. Então a gente também está seguindo nessa linha de tentar buscar um incorporador que queira apostar nesse projeto para fazer a instalação sustentável dentro de um edifício desse. O custo do equipamento, do kit, hoje a gente consegue montar toda a parte técnica dele funcional gastando em torno de R$350. Então é um custo bem baixo, tendo em vista o grande benefício que ele traz para a sociedade. Então hoje montar isso tecnicamente R$350, comprando peças de maneira unitária, sem ser no atacado, né, comprando peças de balcão. A ideia é que se a gente de fato conseguir implementar isso e trazer um projeto grande, né, em grande escala, em larga escala, a gente consiga colocar esse valor aí pela metade.